Olá, tudo certo? Espero que sim. Vamos juntos com mais um programa Viver Bem Unimed Campus. A Unimed realizou no dia 28 de novembro um workshop com a rede prestadora e a cerimônia de premiação dos destaques entre esses prestadores. Você vai conferir no programa de hoje. Em nossa sala de entrevistas, vamos abordar a prematuridade, incidência, causas, prevenção e principais complicações do bebê que nasceu prematuro. Um resumo do Pedalando na Praça. O evento lotou a pracinha do Flamboyant com ações de saúde e prática esportiva. No nosso quadro Coma Bem e Viva Melhor, temos salada de alface com peito de peru e vinagrete de manga. O Viver Bem Unimed Campus começa agora. Os prestadores com os melhores resultados nas visitas da auditoria técnica, participação efetiva nos treinamentos oferecidos pela Unimed Campus e documentação regularizada foram premiados no terceiro workshop da rede prestadora. A Unimed Campus realizou no dia 28 de novembro um workshop com a rede prestadora e a cerimônia de premiação dos destaques entre os prestadores. O evento tem a finalidade de melhorar os resultados da atenção à saúde. Os prestadores com o melhor resultado nas visitas de auditoria técnica, participação efetiva nos treinamentos oferecidos pela Unimed Campus e documentação regularizada receberam uma placa como reconhecimento de parceria do ano. A Clínica de Aparelho Digestivo CAD, Prolab Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatológica, Laboratório Plínio Bacelar, Hemoclin e Hospital Unimed Campus. A gente vem nos últimos anos tendo um crescente de qualidade que é resultado de todo um trabalho, né, de organização, de planejamento, da criação de normas e protocolos, que tem sido abraçado de uma forma bem intensa por todos os nossos colaboradores. Então esse prêmio aqui, ele é extensivo a todos aqueles que trabalham conosco no hospital e contribuem para que a gente consiga dar aos nossos usuários o melhor atendimento. O setor de relacionamento com o prestador, atendendo aos requisitos da RN 277, Programa de Acreditação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde, instituiu o Programa de Incentivo à Qualificação da Rede Prestadora no ano de 2016, com o objetivo de incentivar a rede prestadora a buscar melhoria da qualidade de atendimento ao beneficiário. Não é só pela questão da premiação, é pela parceria, é essa troca de ideia, é mostrar para eles que é importante para eles se aproximarem da gente, porque assim como a gente precisa de cada prestador, o prestador também precisa da Unimed Campus e a gente tem que estar sempre voltado para o beneficiário, que é o que a gente, né, pretende atingir a meta sempre de qualidade para todos eles. Em nossa sala de entrevistas, vamos abordar a prematuridade, incidência, causas, prevenção e principais complicações do bebê que nasceu prematuro. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo a doutora Ellen Ramos e também o nosso consultor de saúde, o doutor Paulo Irano. Doutor Paulo Irano, hoje nós estamos trazendo um tema novo que ainda não abordamos no programa Viver Bem. É isso aí, vamos caminhando cada vez, avançando mais para que possamos sempre trazer assuntos de interesse da nossa população. E hoje, especialmente, nós vamos tratar de um assunto de extrema importância para as famílias, para os papai, para a mamãe e principalmente para os nenéns, que é sobre a prematuridade. Então nós temos o prazer de receber a doutora Ellen, que é pediatra, que faz a terapia intensiva também e trabalha muito diretamente com essas criancinhas prematuras. Muito obrigado, doutora Ellen, pela sua presença, já adiantando, agradecendo, mas eu queria que a senhora fizesse uma abordagem para a gente, né? Quando a gente já tem a criança prematura, né? E temos que tratar, como a senhora vai abordar muito bem. Mas era interessante, eu penso, abordar um pouco sobre a questão de como devemos prevenir
para que a criança não seja prematura? A gente sabe que tem condições que vão fugir um pouco da nossa, vamos dizer assim, da nossa capacidade de intervir. Mas na imensa grande maioria das vezes, quando se trata de problemas que aparecem, nós podemos, através de medidas médicas, preventivas, intervir para que não chegue a isso. Quais seriam essas medidas, em princípio, para depois a gente entrar especificamente na prematuridade? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a equipe do programa pelo convite, pela oportunidade de estar aqui passando um pouquinho do conhecimento para a nossa população, para as mães. E assim, novembro foi comemorado no dia 17 o Dia Mundial da Prematuridade, então é um tema muito importante, nós temos muitos prematuros, tanto no nosso hospital como em outros hospitais. E assim, o que a gente pode fazer para evitar a prematuridade? Principal, que eu costumo sempre orientar, é o seguinte: se a mulher pensa em engravidar, o ideal é que ela vá ao médico, ginecologista, obstetra, antes de engravidar. Por quê? Para fazer alguns exames, para já ter uma avaliação, começar a utilizar medicações como o ácido fólico, tudo antes de engravidar, para poder se preparar para a gravidez. Depois, estando grávida, é fundamental ter um bom obstetra para fazer aquele acompanhamento adequado, para estar examinando a cada consulta, estar avaliando se o útero está crescendo, se a pressão da gestante está normal, fazer os exames laboratoriais, avaliando glicose, o exame de urina, por exemplo, a infecção urinária, mesmo sem sintomas, pode levar a um parto prematuro. Então, o acompanhamento pré-natal é o que nós temos de principal para evitar a prematuridade. Isso, então, eu acho que esse ponto é um dos mais importantes, né? Quer dizer, já tentar evitar de chegar à prematuridade. E, nos casos aí, a incidência muito grande, nos parece que vem a ser também a gestação em adolescente, por exemplo, que hoje é algo muito frequente. Isso é um dos casos também que tem que ter uma atenção redobrada em relação a isso, não? Sim, sim, com certeza. Os dois extremos de idade são causas de prematuridade. Tanto a mulher que tem mais de 35 anos, que é muito frequente, porque as mulheres hoje em dia no mercado de trabalho deixam para engravidar muito tarde, ou os menores de 16 anos, que infelizmente é muito frequente, principalmente as pessoas de baixas condições socioeconômicas. Por que essa adolescente tem mais risco de um parto prematuro? Começa desde a condição socioeconômica que ela tem, em geral é uma escolaridade menor, uma família mais desestruturada, na imensa maioria das vezes ela não tem um parceiro, então é uma mãe solteira. O diagnóstico da gravidez muitas vezes é tardio, então quando ela vai iniciar o pré-natal já está com uma gravidez mais avançada. Quando vai ao pré-natal, muitas não vão ao pré-natal, ou vão uma vez depois não voltam. Então, assim, a chance de complicação, tanto para essa mãe adolescente, quanto para esse bebê, são enormes. E um dos fatores é a prematuridade que pode acontecer. E na sequência, né, dessas orientações todas relacionadas à gestação, aí a gente chega agora no assunto principal, que é a questão da prematuridade focada mesmo, né, na questão do tempo. Por que é classificado isso, a prematuridade? É porque ele nasce, na verdade, antes do momento que deveria nascer, né? E como é que se classifica isso de uma forma geral, doutora? Quanto tempo a gente deve manter essa gestação? Então, de uma forma geral, a gente chama de prematuro todo bebê que nasce antes de 37 semanas completas, ou seja, aquele bebê que nasce até 36 semanas e 6 dias, a gente fala que é um prematuro. Só que dentro da classificação de prematuro, a gente tem ainda o prematuro extremo, que é o que nasce antes de 28 semanas, e o prematuro tardio, que é o que nasce entre 34 e 37. Esse prematuro tardio corresponde a 60% mais ou menos dos prematuros que nascem. Nesses casos aí, os cuidados são importantes, mas não são tão intensos quanto os cuidados desses outros bebês nascidos com 28 semanas, por exemplo. Com certeza. Quanto mais prematuro extremo, mais riscos, mais complicações e mais intenso devem ser os cuidados. Então, assim, o prematuro tardio pode ter complicações? Pode ter, pode ir para UTI também, mas os cuidados, em geral, são mais tranquilos, se é que a gente pode dizer, em relação ao prematuro extremo. Então a gente já tem um grande recado hoje,
é de que toda gestante que existe um risco de prematuridade tem que redobrar os seus cuidados para que prolongue um dia que seja mais. Será importante para o neném, né? Com doutora? certeza. Qualquer dia a mais dentro do útero é uma grande vitória. Então, e essas crianças quando nascem antes do momento adequado, elas normalmente ficam mais vulneráveis, elas têm uma menor imunidade, ainda não se desenvolveram bastante, o pulmãozinho não funciona direito. E o que devemos então fazer, né, além de tentar prolongar mais, a partir do momento que nasceu, aí é o cuidado exatamente das equipes multidisciplinares que vão proporcionar uma condição melhor para esse bebê. Com certeza. Então, assim, todo prematuro extremo vai para UTI. Os prematuros tardios, alguns precisam ir para UTI, outros não. Então, esse cuidado multidisciplinar começa desde que o prematuro vai para UTI, desde que ele é internado. Quando esse prematuro é internado, ele já vai ser sujeito a muitas complicações. A principal, como o Dr. Paulo Irano mencionou, é em relação à parte pulmonar, porque tem uma imaturidade pulmonar, então o prematuro muitas vezes precisa ficar entubado e ficar em ventilação mecânica, vai usar oxigênio por muito tempo. Então esse prematuro já tem um risco de uma doença pulmonar crônica, que nós chamamos de displasia broncopulmonar. Então esse já é um ponto. Além disso, o prematuro pode ter complicações tanto auditivas como visuais, pode ter perda de audição, pode evoluir com cegueira por conta de uma retinopatia, pode ter doença metabólica óssea, que é uma alteração na ossificação mesmo, por imaturidade. Então, isso é comum também nos nossos prematuros, além de várias outras complicações, como alterações na temperatura, por exemplo, tende a fazer hipotermia, alteração de glicose, o prematuro tende a fazer mais anemia, tanto porque colhe muito sangue quando está internado, quanto por imaturidade também. Então eu costumo sempre explicar aos pacientes que o prematuro é imaturo em tudo. Tudo, toda a formação dele é imatura. E também a parte da imunidade que o Dr. Paulo Irano mencionou. Então, no prematuro, tudo é diferente, desde que ele interna e principalmente quando ele tem alta, esse acompanhamento tem que ser todo diferenciado. O que deve ser feito? O prematuro, quando tem alta, deve ter agendado a sua primeira consulta com o pediatra, de preferência nessa primeira semana após alta, para ele ser avaliado e a partir daí o pediatra definir qual vai ser a periodicidade dessas consultas subsequentes. Por exemplo, o mínimo recomendado pela Sociedade de Pediatria é que o prematuro faça as consultas de puericultura, aquela consulta de acompanhamento sem intercorrência, uma vez por mês até ele completar 1 ano de idade corrigida. Então, assim, o prematuro é um atendimento diferenciado. Então, é importante procurar um pediatra que tenha experiência em acompanhamento de prematuro, porque a vacinação do prematuro vai ser diferente, tem esquema diferente, tem vacinas diferentes, tem, por exemplo, o Palivizumab, que é um antiviral para prevenção de bronquiolite, que a gente ouve muito falar na época mais do inverno. Então, é uma medicação que tem indicação em alguns prematuros, então isso é importantíssimo. A parte de vitaminas, a parte de exames periódicos no prematuro é diferente. Tudo vai depender do que ele já teve de complicação durante a internação. Então, a partir daí, o pediatra vai juntar tudo e vai ver quando ele vai encaminhar para os outros especialistas, sempre visando aquela abordagem multidisciplinar, uma fonoaudiologia, um otorrino, uma fisioterapia, terapia ocupacional, um neurologista, diversos outros profissionais, de acordo sempre com a necessidade daquele paciente, daquele prematuro em especial. No momento em que nasce o prematuro, ele já vem recheado desses cuidados e é necessário que isso aconteça. Então, mais uma vez, a gente reforça. O mais importante é conseguir levar essa gestação o mais tempo possível para que não ocorram essas intercorrências e todas essas necessidades. Eu queria tocar no assunto, doutora, que eu vejo como um dos mais importantes, quer seja para o prematuro, para o bebê a termo, né, que é a questão da amamentação. Muitas das vezes, nesse período de internação, há esse gap, essa dificuldade muitas vezes, mas essa relação, a proximidade da mãe junto ao bebê, mesmo na UTI, e também esta amamentação pelo leite materno, que é o melhor de todos os alimentos, né, que transmite inclusive segurança e imunidade para a criança,
eu acho importante fazer alguma colocação para que as pessoas possam se voltar e prestar atenção da importância que tem o aleitamento materno. Então, assim, o prematuro, como todo bebê, inclusive bebê a termo, o melhor alimento para ele é o leite materno. Sempre vai ser o leite materno. A mãe do prematuro produz o leite adequado para aquele bebê, para o filho dela. Então, assim, é o melhor alimento. Mas o que acontece? Desde que o prematuro nasce, principalmente se é um prematuro extremo, às vezes levam semanas, meses para a gente poder começar a introduzir algum tipo de dieta. O leite, por exemplo, leite materno. Então, como que essa mãe vai fazer? Essa mãe é submetida a um estresse enorme de ter seu bebê tendo que nascer, vir ao mundo antes da hora, no momento que às vezes ela não estava esperando. Muitas vezes o trabalho de parto acontece de uma forma inesperada, não é só aquela gestante que já vinha sabendo que poderia evoluir, às vezes é uma coisa súbita. Então, o estresse muito grande, o bebê nasce, vai para a UTI, então a mãe, a maioria das vezes é um parto cesáreo, então vai demorar um pouco mais o leite descer. O estresse vai dificultar a descida do leite. Se esse bebê for demorar muito a começar a receber o leite da mãe, o leite da mãe vai secar se não for estimulado. Então, assim, depende muito de como essa mãe vai ser recebida no hospital e ser orientada em relação ao que ela pode fazer. Por exemplo, usar a bomba de leite em casa para estimular a produção, ingerir líquido. Em raríssimos casos, a gente orienta o uso de medicação. O principal é o estímulo. Quanto mais ela for estimulando, mais ela vai conseguir manter essa produção de leite para quando o bebê puder receber, ela fazer a ordenha, porque o bebê prematuro geralmente vai receber primeiro o leite pela sonda, para só depois poder sugar uma mamadeira. E o último passo é poder sugar diretamente o seio da mãe, que é um momento assim mais desejado pela mãe desde que o bebê nasce. Só que, infelizmente, às vezes demora muito. E quando a gente presencia esse momento, às vezes não consegue. A mãe não consegue amamentar. E aí vem o outro lado, que é a frustração, de achar que já falhou como mãe porque não conseguiu amamentar. E ela passa por uma série de problemas durante a internação do filho. Às vezes tenta de tudo e na hora de colocar o bebê não se adapta à mama da mãe, o bebê é pequenininho, o bebê começa a sugar, como prematuro, adormece mais fácil, ele cai no sono e não mama. Então fica muito difícil de manter esse aleitamento. Por isso que é fundamental a orientação desde que o bebê vai para a UTI. Agora, doutora, a gente está infelizmente chegando ao final do nosso bate-papo aqui, mas seria muito importante que, com a sua experiência também como mãe e a sua experiência como médica, você pudesse dar um recado, né, para essas mamães de primeira viagem que muitas vezes têm os filhos prematuros, né? Além de ser o primeiro bebê, ainda nasce e o bebê é prematuro. Como é que elas devem encarar isso, né? E o quanto de força elas vão precisar ter, né, para chegar a seguir o caminho com esse bebê tão esperado. Então é o seguinte, a todas as mamães de prematuro, eu gostaria de falar para vocês que tão forte quanto o prematuro é a família, principalmente a mãe do prematuro, porque a gente não tem noção da força que a gente tem até que a gente precisa ser forte. Então sejam fortes, o bebê de vocês precisa de vocês, abracem essa causa. Vamos lutar porque em breve vocês vão poder ter seus filhos em casa, assim como eu tive a oportunidade de levar o meu bebê prematuro para casa também. Boa sorte a todas as mães. Eu acho que esse recado deixa a gente até um pouco emocionado. Um pouco não, eu diria muito emocionado. Doutora, te agradece muito a sua presença, essas suas palavras de força, de fé, de esperança, porque é assim... E de sinceridade, doutor Paulo. E de sinceridade, né? A gente vê que vem, abriu o coração aqui para falar. Vem do fundo da alma e com... eu diria com muito carinho, com muito amor, se voltando para as mães, porque a doutora Ellen, ela sabe exatamente qual é o sentimento, não só como médica, como pediatra, de terapia intensiva, mas também como a experiência maior, que é de ser mãe e ter passado por isso. Eu acho que esse recado é um grande recado e fica aí para todos, então, do programa Viver Bem, porque o intuito da Unimed é isso, é alertar, chamar a atenção, orientar para que possam viver melhor e bem. Ok. Mais uma vez, muito obrigado. A gente vai para um breve intervalo e volta já já
com o início das nossas receitas especiais, né, para as festividades de fim de ano. E a receita dessa semana é salada de alfaces com peito de frango e vinagrete de manga. Um dia dedicado à saúde. Foi assim o Sábado da Saúde, realizado na Pracinha do Flamboyant. O evento contou com o Pedalando na Praça, que foi mais um sucesso de público. Confira! O Sábado da Saúde na Pracinha do Flamboyant contou com aferição de pressão arterial, dicas de nutrição e outras orientações na área de saúde. Tudo isso no estande da Unimed Campos. Gostei muito do evento, está sendo muito prestigiado, as pessoas estão precisando, inclusive sobre as tendas que são montadas, diferindo pressão, e sobre os grupos, eventos, sobre cabelos e tudo. Inclusive eu acabei de fazer minha sobrancelha, garota muito boa, muito eficiente. E a respeito
da bicicleta, do exercício físico que nós precisamos muito. Inclusive eu sou portadora, ando muito de bicicleta e estão de parabéns. A praça precisa muito disso e trazer esse movimento, tipo de evento. Durante o período do dia, também foram ofertados serviços de corte de cabelo e maquiagem, além de doação de cabelos. Para não sentir o tempo passar, rolou ainda degustação de produtos, feira de adoção de animais, aulas de yoga, de ritmos e de jump. Ninguém ficou parado. O fim da tarde chegou com outro evento, o Pedalando na Praça, patrocinado pela Unimed Campos. O Pedalando na Praça é um claro incentivo à prática esportiva. 150 bicicletas de spinning dispostas em uma estrutura coberta, com toda a infraestrutura e a participação de várias academias e professores de educação física. Promove saúde, tá bom? Promove bem-estar e é super agradável. E também falamos sobre o que acontece aqui hoje na Unimed, aqui na pracinha no Voleiro Flamboyant, na tenda da Unimed, aferição de pressão, de glicose, certo? A Unimed apoiando, estando junto novamente no 5º Pedalando na Praça com o Super Bom Sábado da Saúde, ok, moçada? No Coma Bem e Viva Melhor da semana, temos salada de alface com peito de peru e vinagrete de manga. Hoje nós vamos dar início a uma nova sequência de receitas no nosso canal. E já que nós estamos no mês de dezembro, nada melhor do que aprender a fazer receitas que vão deixar a sua ceia de Natal ainda mais saudável e muito saborosa. Ao longo de 4 semanas você vai aprender 4 receitas, de uma entrada, um acompanhamento, um prato principal e uma sobremesa. E no programa de hoje você vai aprender a fazer a entrada, que é uma salada mix de folhas, pimentões, peito de frango, linhaça e ainda com vinagrete de manga e alho poró. Para essa receita você vai precisar de folhas dos 3 tipos de alface: alface lisa, roxa e crespa, e a quantidade de cada uma delas fica a seu critério, cerca de 1/4 de maço. 250 gramas de peito de frango cozido, que pode ser desfiado, como eu trouxe aqui, como também cortado em cubinhos e mais grelhado. 1 xícara de abacate cortado em cubos, 2 colheres de sopa de pimentão verde, pimentão amarelo e pimentão vermelho. E também 1 colher de sopa de linhaça. Esses são os ingredientes da nossa salada. Agora você vai ver quais são os ingredientes do vinagrete de manga e alho poró. 1 xícara de manga, meia xícara de chá de alho poró, sal a gosto, meia xícara de água, meia xícara de vinagre de maçã, meia xícara de azeite de oliva extra virgem e 1 colher de sopa de cebola bem picadinha. O passo a passo para essa receita é muito simples. Tanto para a salada quanto para o vinagrete, nós vamos apenas misturar os ingredientes. Então nós vamos começar em uma tigela, colocando a alface lisa, a alface roxa. Vamos adicionar também o peito de frango, o abacate, e agora para o vinagrete nós vamos repetir esse procedimento. Vamos misturar todos os ingredientes. Primeiro nós vamos colocar a manga, vamos misturar bem e já está pronto o nosso vinagrete. A nossa salada e o nosso vinagrete já estão prontos. Eles podem ser servidos à parte ou você também pode misturar o vinagrete à sua salada. No próximo programa você vai aprender a fazer o acompanhamento da sua ceia de Natal, que é um arroz de couve-flor à grega. Até lá! Chegamos ao final de mais um programa Viver Bem Unimed Campos.
Todo domingo, às 4 da tarde, tem uma nova edição na Plena TV. E você pode conferir os outros programas em nosso canal no YouTube. A gente se vê!